Olá pessoal, tudo beleza? Como vocês estão? Vamos continuar nossas aulas aqui de campo elétrico, tá? Bom vê-los aqui novamente. Então, hoje a gente vai trabalhar com o campo elétrico produzido por um disco carregado, tá? Então, o que é um disco carregado? É uma superfície, né, na forma de um disco circular de plástico de raio R e com uma distribuição de cargas positivas, sigma na superfície superior. Então, tem uma distribuição de cargas positivas aqui e pergunta qual o campo elétrico no ponto P, numa linha que passa pelo centro do disco, situado no eixo central a uma distância z do disco. Depois, fazendo R tendendo a infinito, mantendo o z finito, qual é o valor do campo elétrico? Então, nesse caso, a gente vai tentar mostrar que o campo elétrico pode ser escrito como essa expressão e quando a placa for infinita, ou seja, quando o raio é muito grande, o campo elétrico tende a esse valor constante de sigma sobre 2ε0. Tá? Estão preparados? Então vamos lá. Então perceba que no exemplo anterior era uma distribuição linear de cargas. Nos exemplos, né? Fizemos diversos exemplos e todos eles envolviam distribuição de cargas lineares. Nesse a gente tem uma distribuição superficial. Vamos ver que não muda muita coisa. Tá? Então, primeiro passo. Como é que vai estar o campo elétrico aqui no centro do disco? De uma carga central, ele vai estar exatamente apontando para cima, certo? Então, primeiramente, vamos escrever o daqui. Tá? Lembra sempre lá daquelas três expressões, para linear, superficial e volumétrica. Nesse caso, superficial, então dq é sigma vezes dA. Tá? O que mais que a gente tem? A área. Né? Qual que é a área de uma superfície de um disco? A área é πr². Tá? Só para a gente lembrar como é que a gente tira esse dA. Então, se eu derivar o A, para pegar um pedacinho da área, só esse pedacinho aqui, eu tenho que dA é igual a 2πr dr. Certo? Agora, o campo elétrico de uma carga pontiforme é escrito assim, novamente, seguindo sempre o mesmo raciocínio. O dE vai ser 1 sobre 4πε0 dq sobre r². E a gente agora vai discutir quem são essas grandezas. O dq é sigma dA e o dA é isso aqui. Então, vamos substituir. A gente vai ter, no lugar do dq, a gente vai ter que substituir esse cara, tá? E esse cara aqui. Só que aqui, perceba que eu já coloquei uma expressão diretamente dessa forma aqui. Por que foi feito isso? Porque esse problema a gente pode simplificar ele substancialmente partindo que um disco ele pode ser escrito como sendo o campo elétrico gerado por anéis. Porque se você pensar aqui, ó, aqui não tem um anel amarelo aqui, ó, dourado, sei lá. Se você pegar diversos anéis e for colocando um do lado do outro, um maior que o outro, um maior que o outro, a gente vai ter a formação de um disco. Então a gente pode partir para resolver o problema do campo elétrico gerado por um anel. Isso aqui é para o anel. Ó. Se a gente voltar lá no nosso slide, vamos voltar lá, se você assistiu a aula do anel, vamos voltar na expressão aqui para o anel. Olha só. Quando a gente calculou isso aqui, a gente chegou, nós chegamos, cadê? Olha só, dE cosseno θ é z sobre 4πε0. Esse cara aqui é o dq, dividido por isso aqui elevado a 3 meios. Então, nós estamos partindo desse ponto. Poderia fazer tudo isso aqui de novo, para achar. Né? Não teria problema. Se você quer fazer, você pode fazer. Pega novamente, calcula o cosseno do ângulo, do mesmo jeito que foi feito aqui, vai encontrar essa expressão e assim por diante. O que muda?
que muda que agora não é Rzão, agora aqui é Rzinho esse pedaço. Aí aqui seria uma distância R'. Tá? Então esse é um detalhe que você tem que tomar cuidado. Que o Rzão ao quadrado não é constante mais, agora ele varia aqui, ó. Tá? Então vamos voltar para o nosso problema. Podemos voltar aqui para o problema do disco. Então olha só, então voltando ao sistema do anel, ó, perceba que nós trocamos aqui, ó, não é Rzão ao quadrado, é Rzinho, porque agora é esse pedaço aqui. E essa distância aqui, ó, a hipotenusa, teria que ser chamado de um R', que representa esse cara aqui. Então seria um R'. Ficaria melhor se a gente representasse dessa maneira. Colocasse aqui um linhazinho aqui para representar essa distância aqui. Então, esse aqui seria um R', tá? Que é a hipotenusa do triângulo. Então, fazendo isso, agora ficou fácil para resolver o problema, porque isso aqui vocês já fizeram. Então, E é D cosseno θ. Vamos colocar a integral. Agora a integral varia de quanto? Varia do centro do disco até a borda. Então a integral vai variar de 0 a R. Rzão. Isso aqui já está aqui na expressão. O dq eu substituí por sigma dA, onde dA é 2πr dr. Agora perceba que o que não for variável a gente pode tirar da integral. Então esses caras aqui a gente pode tirar da integral. Isso aqui a gente pode tirar da integral. Isso aqui também. Isso aqui não dá para tirar da integral porque tem um r quadrado. Então, vamos lá. Tirando esses termos da integral, a gente fica com essa integral aqui. Agora essa integral já não é tão trivial mais. Tá? Não é uma integral difícil, mas não é trivial. Tá? O que a gente pode fazer? Vamos passar esse termo para cima com o sinal trocado. Vamos lá. Vou cancelar ali. E passei esse termo aqui com o sinal de menos 3/2 aqui. Para ficar escrito desse jeito. Como é que eu resolvo essa integral? Eu posso chamar esse cara aqui de uma outra variável, né? Poderia ser u du, mas aqui vamos chamar de x. Porque essa integral ó, é do tipo x elevado a m dx. Eu chamo de xão esse cara que está aqui dentro da integral, r quadrado mais e quadrado. O mzão é o menos 3/2 que está aqui. E o dx é a derivada desse cara. Se eu estou derivando em relação a x, deriva esse cara dá zero. Deriva esse aqui dá 2r dr. Então agora 2r dr está aqui, ó, vai ser substituído pelo dx. Então a gente vai ficar com a integral desse tipo aqui, ó, x na m dx. Porque x na m quem que é? Esse cara aqui, ó, x elevado a menos 3/2. E esse cara aqui é o dx. Fazendo essa integral, eu vou somar 1 no expoente. Menos 3/2 mais 1 dá menos 1,5. Divide pela soma, que é menos meio. E o limite de 0 é Rzão. Tá? Vamos substituir os limites agora. Substitui o Rzão. Tá? Vai substituir o Rzão. Voltou. Aí eu coloquei ele para baixo primeiro aqui para ficar com raiz bonitinha aqui. Ó. Então substitui o Rzão. Ficou menos, o que aqui é menos? Z dividido por r quadrado mais z quadrado. Perceba que foi simplificado esse 2 com esse 4. Né? Ficou só 2. Substitui o Rzão aqui. E aí tem que substituir o zero, porque nesse caso não zera. Ó. Perceba quando você substitui o zero aqui, sobra o z quadrado. Ó. Você está substituindo o zero aqui. Vai sobrar o z quadrado. Raiz de z quadrado vai dar finalmente E igual a sigma sobre 2ε0, 1 menos z sobre r quadrado mais z quadrado. Essa é então a expressão do campo elétrico por um disco carregado. Tá? Perceba que não foi tão complicado, mas eu aconselho vocês refazerem os cálculos. Refaçam, pessoal. A aula não é só assistir. A aula é... Depois da aula você tem que sentar, estudar, né? Você tem que sentar e mãos à obra. Você é capaz. Então, olha só, disco carregado. Só que ele pediu para a gente fazer na letra B
o que acontece quando o R tende a infinito? Bom, vocês, como bons matemáticos, da cálculo 1 lá, já sabem isso com o pé nas costas. Se o R tende a infinito, o que acontece se esse cara aqui tender a infinito, perto desse cara aqui que é muito menor? Esse cara vai desaparecer, que é o caso que eu citei para vocês. Se esse cara valer 1 milhão e esse cara valer 0,1, 1 milhão mais 0,1 é praticamente 1 milhão. Então não faz diferença. Então esse cara aqui é muito pequeno perto desse, tá? E a gente vai ter aqui raiz de Rzão ao quadrado. Quando você extrai a raiz de Rzão da R, Zzinho sobre Rzão, novamente, se o Rzão é muito grande e o Z é muito pequeno, tudo isso aqui vai tender a quanto? Vai tender a zero. Então, quando o R tende a infinito, a gente tem que o campo elétrico é sigma sobre ε0. Ou seja, no caso de uma placa infinita, o campo elétrico vai ser constante a uma certa distância, Z da placa, tá? Não vai depender da distância. Certo? Obrigado. Refaçam a aula, estudem. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos. Fui!